Programa Entrevista da Semana. Oferecimento Rede 7 Supermercado. Tudo para sua casa e para sua família. Uma ampla opção em feirinha e hortifruti. Carnes e bebidas para o seu churrasco. Conheça a adega do Rede 7 Supermercado, em Adamantina, na Avenida Rio Branco. E está aqui hoje, ao meu lado, o vereador Alcio Roberto Iqueda Júnior. Nós falaremos a respeito do trabalho do Alcio na Câmara de Adamantina e também a respeito de uma avaliação que ele fará da administração Márcio Cardim. Programa Entrevista da Semana, que tem os apoios da Rede 7 Supermercados e também da Adastel, que é o maior provedor de internet por fibra ótica e via rádio da região. Lembrando que também estamos em uma live no Facebook, na página do jornal Folha Regional. Alcio, seja muito bem-vindo. Para iniciar, gostaria que você dissesse para a gente que avaliação você faz do seu trabalho na Câmara Municipal, lembrando que é o primeiro mandato do Alcio como vereador de Adamantina. Qual a avaliação que você faz desses 2 anos e 3 meses no Poder Legislativo? Bom dia, Ricardo. Bom dia a toda a equipe da Folha Regional. Agradeço pelo espaço. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Primeiramente, eu tento ser muito crítico, sempre, ao meu trabalho, porque a gente precisa melhorar cada dia mais. Assim como eu fiz a proposta em campanha, eu estou cumprindo, que é a proposta de assumir integralmente essa posição de vereador, e estar atuando somente como vereador. E, então, estou tendo tempo para a cidade. O vereador tem a função de legislar, e nesse campo de legislar, nós podemos apresentar vários projetos de lei. Os projetos de lei, desde os projetos de lei, às vezes, que tenham uma relevância um pouco mais restrita, quanto aos projetos de lei de maior relevância, como, por exemplo, o dos loteamentos. Função de fiscalizar, que é a função de vereador também, então nós estamos buscando acompanhar as contas públicas, a encaminhar ao Tribunal de Contas, encaminhar a própria Prefeitura naquilo que é sugestivo, aquelas sugestões, opiniões do que eles devem melhorar. Então estamos também atuando na parte de fiscalização e representar a população, que é uma das funções também do vereador. A gente está sempre à disposição da população nas suas reclamações, sugestões, enfim, estamos abertos aí e eu acredito que precisamos melhorar, preciso melhorar, isso eu venho me cobrando diariamente, mas eu acredito que eu estou na linha de como deve atuar um vereador. E Alcio, como que você avalia então o relacionamento entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo de Adamantina durante este mandato que nós já estamos aí um pouco mais da metade já? Bom, o relacionamento entre os poderes deve ser harmônico, sempre deve ser harmônico. Nós precisamos aqui fazer algumas críticas. Existem vários pontos, várias polêmicas desnecessárias que aconteceram na cidade, que poderiam ser evitadas por um simples diálogo do Executivo com o Legislativo. Eu acredito que isso precisa melhorar muito, principalmente em relação do Executivo para o Legislativo. Uma vez que em assuntos, volto lá atrás, como aquele caso, aquele infeliz, mas necessário caso das manifestações dos alunos de medicina, em que nós só ficamos sabendo, em que o Executivo só desceu até a Câmara Municipal no momento da manifestação, onde tinham 200 alunos ali embaixo se manifestando. Então, eu acredito assim, que o relacionamento é positivo, o Legislativo como um todo tem buscado filtrar, tem buscado apoiar os projetos que são de interesse da cidade e também se posicionar contrário, sem problema algum, àqueles que não acreditam ser interessante. Então tem sido equilibrado nesse sentido, mas falta comunicação. Esse é um dos pontos que a gente sempre critica e uma crítica construtiva, que ainda falta muito para que seja devido nesse relacionamento. Muito bem, você que se conectou agora no site folharegionaladamantina.com.br acompanha mais uma edição do programa Entrevista da Semana, transmitido ao vivo pela TV Folha Regional. Está aqui ao meu lado, no estúdio em Adamantina, o vereador Alcio Roberto Iqueda Júnior. Nós estamos falando inicialmente a respeito da avaliação que ele faz do trabalho dele nesses 2 anos e 3 meses como vereador, primeiro mandato, e também já falamos, o Alcio respondeu a respeito do relacionamento entre os poderes executivo e legislativo de Adamantina.
Só lembrando que, excepcionalmente, hoje o programa Entrevista da Semana está indo ao ar mais cedo. Nós começamos por volta das 11 horas e 5 minutos, porque a partir das 12 horas haverá o sorteio das 99 casas populares em construção no município de Adamantina. Parte delas em construção junto ao Parque Itamaraty e as outras em construção próximo ao conjunto habitacional Mário Covas. Então, a partir das 12 horas hoje, nós teremos o sorteio destas moradias populares. E Alcio, falando agora mais especificamente a respeito de projetos que você apresentou durante esse tempo no Poder Legislativo, inicialmente falando a respeito do projeto que exige infraestrutura nos novos loteamentos. Explica pra gente o porquê dessa iniciativa. Bom, Ricardo, junto com o vereador Acácio Rocha, nós nos deparamos com diversas reclamações em loteamentos, né, sobre situações que já foram aprovadas anteriormente. Situações que aconteciam em novos loteamentos que já têm moradores, que já foram aceitos daquela forma pela prefeitura por uma condição já existente. Então nós verificamos que existe uma lei, sempre existiu uma lei municipal sobre os loteamentos, e nós fizemos uma reforma, né, uma reforma dessa lei. Contamos com audiências públicas, contamos com a participação da comunidade, participação de profissionais da área, de loteadores, responsáveis pela execução do loteamento e também pelo executivo, né? Acolhemos as sugestões, é lógico, mantemos a nossa posição sobre alguns pontos, né? Mas o projeto foi de extrema importância porque ele toca em alguns pontos básicos, por exemplo, infraestrutura mínima de asfalto, largura de ruas, sobre galerias pluviais, sobre até as mais simples, como as demarcações de solo, indicação de nome de rua. Nós tivemos esses tempos problemas aí com o Residencial California Park, não estava entregando correspondência porque não tinha marcado o nome de rua. Então, a iniciativa privada que visa lucro, né, também deve entregar essa infraestrutura para o município, porque amanhã é sempre a prefeitura que vai ter que estar arcando com isso, com manutenções, com instalações, com pinturas. Então, nós fizemos um apanhado das demandas, das necessidades, de tudo aquilo que faltava para que, de uma forma futura, né, a longo prazo, porque não é hoje que vai refletir essas mudanças que nós apresentamos, é amanhã, são os loteamentos de amanhã, são os nossos futuros bairros, é um projeto que tem uma visão futura, né, que, como eu disse, desde pontos grandes de infraestrutura como a pontos pequenos, de pequenas exigências, não tinha e agora passa a ter. Então, nós estamos também auxiliando a Prefeitura na sua execução. Ainda não teve, segundo o secretário de Planejamento, nenhum protocolo de novo loteamento após a vigência da lei, mas quando tiver, nós vamos estar à disposição para esclarecer e pontuar tudo aquilo que nós apresentamos e foi aprovado. E, Alcio, um outro projeto também é relacionado ao fim das votações secretas na Câmara de Adamantina. Quais são essas votações e como que está a tramitação deste projeto? Perfeito. O projeto que eu apresentei, junto a mais colegas vereadores, é um projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica Municipal é a lei maior que estabelece regras sobre o nosso município. E esse projeto, inicialmente, ele consta com a eleição de presidente da Câmara, né? Tudo isso, já pensávamos sobre isso, né? Mas eu acredito assim, que o ápice disso foi quando teve aquele caso do Senado, que todos nós ficamos sabendo, sobre a votação da presidência do Senado, que queriam que fosse secreta, né? Inclusive senadores falando que os outros poderiam perder o cargo se estivesse abrindo e divulgando o voto. Então, aquilo acho que foi a gota d'água para a gente visualizar, né, que mesmo em âmbito local, e mesmo em um município como o município de Adamantina, que perto de outros tem menos habitantes, né, é dever nosso também assegurar a transparência, assegurar o acesso à informação. E, inicialmente, né, estamos falando aqui a respeito de eleição de presidente da Câmara Municipal. Né. Chegou num ponto que eu percebi, não faz sentido, né, a população não saber em quem que estamos votando. Então esse é um projeto que nós apresentamos. Teve mais algumas sugestões de alguns vereadores, se isso poderia estar atingindo também a outros tipos de votações, né? Estamos estudando isso, por isso que ele ainda não foi pautado, mas ele ainda está em tempo na Câmara, em tramitação,
né, para ser votado e para ser melhorado pelos nossos companheiros. Muito bem, você acompanha o programa Entrevista da Semana, transmitido ao vivo pela TV Folha Regional, no site folharegionaldamantina.com.br. Também estamos em uma live no Facebook, na página do jornal Folha Regional. Gostaria de destacar alguns parceiros do programa Entrevista da Semana, como o Dr. Tairo Rossolume, da Clínica de Olhos, também o Dr. Gustavo Junqueira Machado, do Hospital Veterinário Cevap, e a doutora Maria Amélia Águido Barreto, que é a presidente da Unimed de Adamantina. Alcio, ainda falando a respeito de assuntos ligados à sua atuação na Câmara de Adamantina, também foi repercutido nas 2 últimas semanas a respeito do aumento do IPTU, questionamentos a respeito do índice utilizado pela Prefeitura, e também eu gostaria que você falasse junto do reajuste concedido aos servidores públicos municipais, que chegou ao percentual aprovado pela Câmara na última segunda e terça-feira de 4,61%. O reajuste do IPTU, a gente tem que dividir ele porque teve 2 coisas diferentes: um aumento e um reajuste. O IPTU, eu faço uma crítica ao reajuste, que sim, foi um reajuste inflacionário, mas eu faço uma crítica porque a Prefeitura adota cada ano um índice. Ela sempre adota um índice maior para reajustar o imposto. O ano passado ela usou IPCA, que é um índice que existe para a utilização. E esse ano usou o IGPM. O IGPM esse ano deu 7,5%. Por isso que a Prefeitura utilizou, é o maior para reajustar. Se a Prefeitura tivesse usado no ano passado o mesmo índice que usou este ano, ela teria reduzido o imposto, porque o ano passado o IGPM foi negativo, e foi negativo 0,42%. Então, a crítica ao reajuste do IPTU eu faço pela falta de critério em escolher o índice, por sempre pensar dessa forma: esse ano qual que está maior? Então vou usar este. Sempre é essa a posição da administração. Ocorre que também teve um reajuste e um aumento da taxa de limpeza pública. O aumento foi alegado pela própria administração através da imprensa, de uma nota que ela deu à imprensa, que ela proporcionou um reajuste e, fora o reajuste, um aumento. E esse aumento, para todos aqueles que às vezes não sabem, para ter um aumento que é diferente de reajuste, reajuste é inflação, aumento, o próprio nome diz, é um aumento real. Para ter aumento precisa de lei, e para ter lei precisa passar pela Câmara Municipal. E isso não aconteceu. Isso preocupa, porque eu até faço uma comparação que pode estar um pouco distante, mas não está. A Dilma fez isso, a presidente Dilma fez isso. Ela utilizou do decreto quando ela precisava de uma medida que seria feita através de lei. Isso caracterizou uma atuação fora da responsabilidade dela. Então, acabou ocasionando o impeachment dela. Então, isso aconteceu, o Tribunal de Contas já está ciente disso, o controle interno da Prefeitura também já está ciente disso, eu fiz minha parte como vereador, e essa é a crítica que eu faço sobre o reajuste e aumento dos impostos. Uma falta de critério no IPTU e uma ilegalidade cometida na taxa de limpeza pública. Sobre o reajuste dos servidores públicos, ao contrário, a Prefeitura sempre utiliza o menor índice para reajustar, sempre aquele que está lá embaixo. Então essa é a nossa crítica, essa é nosso pedido para o prefeito, para que reveja, enxergue o servidor como um investimento. E agora, se tem a justificativa de que já está alcançando o índice da folha de pagamento, vamos dar um bom reajuste aí no Vale Alimentação dos servidores que não calculam. Essa é a nossa crítica. E destacando algumas pessoas que estão se manifestando através das nossas redes sociais, estão acompanhando a entrevista, como o professor Francisco Torturello, também o vereador, seu companheiro de Câmara, Agnaldo Pires Galvão, a empresária Maria Renata Belém Geraldo, e também temos várias outras pessoas se manifestando e parabenizando a entrevista. Alcio, no ano passado você questionou a questão da Prefeitura tomar a iniciativa de terceirizar a Expo Verde. Neste ano ocorreu da mesma forma, foi terceirizada a Expo Verde. Qual a sua opinião a respeito? Sim, o ano passado não foi bem, o questionamento foi sobre a terceirização, mas foi sobre uma questão técnica da questão de licitações. Eu questionei tecnicamente uma situação de fracionamento, onde a Prefeitura utilizou de uma modalidade, que é o convite, sendo que
precisaria utilizar de outra, que seria tomada de preço, enfim, a modalidade superior, não me lembro qual que é no momento, mas essa outra modalidade possibilitaria novas empresas a participarem, né? Então, foi uma questão técnica sobre alguma irregularidade que aconteceu na licitação. A licitação deste ano, né, também foi terceirizada através da modalidade convite. Cabe ressaltar aqui a todos que existiu uma mudança na lei, no entendimento federal, que agora aumentou o valor da carta convite. Então existe a possibilidade de até R$176 mil contratar por convite. Então um convite é uma modalidade que eu particularmente critico muito, né? Principalmente se mal utilizado, né? Especialmente se mal utilizado, mas é uma modalidade possível. Enquanto ao procedimento deste ano, eu não tive a oportunidade ainda de acessar o processo de compras, né? Mas eu vou verificar. Caso tenha alguma irregularidade, assim como tudo que a gente faz, a gente encaminha para o Tribunal de Contas, notifica primeiramente a Prefeitura para que ela tome ciência disso. Não é uma oposição simplesmente, unicamente, muito menos para derrubar ninguém, é para cientificar e corrigir os erros que podem existir. Então a gente vai fazer isso. O ano passado eu entendi de uma forma. Esse ano, se o convite estiver atendido os requisitos da lei, perfeito. Eu até sou a favor da terceirização, porque a Prefeitura não tem condições de tocar uma festa nesse sentido, mas tem que respeitar as leis existentes. E também acompanham, que eu acabei esquecendo de ressaltar, acompanham também esta transmissão o tenente do Corpo de Bombeiros de Adamantina, Evandro Nakazima Baldo, e também a gerente da instituição Capaz de Adamantina, Jaqueline Ruiz, se manifestando através das nossas redes sociais. E um outro assunto também que você propagou bastante, questão do abaixo-assinado contra a instalação de pedágios, um assunto da duplicação da SP-294, a nossa rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Como que surgiu a sua participação na questão desse abaixo-assinado e em que pé que está isso? Olha, o abaixo-assinado foi uma das formas que a gente fez, um dos abaixos-assinados, né? Tem vários aí, mas nós conseguimos aí, a última vez que eu verifiquei, cerca de 2.000 assinaturas, né? Faz alguns dias que eu não vejo como é que está em questão de assinaturas, mas nós utilizamos dele para protocolar e notificar, solicitar uma revisão disso, né? Tanto pelos pedágios quanto pela forma que está sendo apresentada, que é de instalar pedágios antes mesmo das melhorias. Então eu acho que a nossa região ela se preocupa um pouco com isso, né? com tais despesas, né? com um custo de vida que com certeza vai ser maior, principalmente quando se fala de pedágio antes de obra. Mas paralelamente a isso, sem demagogia, sem nada disso, nós sabemos que existe uma grande possibilidade disso acontecer, dos pedágios de fato serem instalados. Nós não temos que ter os nossos pés no chão. E para isso também fizemos sugestões. O vereador Acácio contribuiu muito bem, em que assinamos junto sobre trevos, sobre passarelas, melhorias, né? Então, nós temos uma posição contrária aos pedágios dessa forma que vem sendo feito? Temos, mas também temos a ciência de que isso pode acontecer e se isso acontecer, as melhorias também nós solicitamos. Protocolamos na Artesp no momento certo, participamos da audiência pública e acredito que eu fiz a minha parte como vereador naquilo que eu poderia. Muito bem, você está acompanhando o programa Entrevista da Semana, transmitido ao vivo pela TV Folha Regional, no site folharegionaladamantina.com.br, também em uma live no Facebook, na página do jornal Folha Regional. Está aqui no estúdio da TV Folha Regional em Adamantina o vereador Alcio Roberto Iqueda Júnior, que exerce seu primeiro mandato na Câmara de Adamantina, e nós estamos falando justamente a respeito deste assunto, de tudo, da atuação dele na Câmara, também de vários projetos apresentados e outras situações que o Alcio também atuou. Gostaria de destacar ainda, como parceiro do programa em Entrevista da Semana, o doutor Marco Aurélio Figueiredo, que é o presidente da OAB, da subseção da OAB de Adamantina. E lembrando que nós estamos também aí em uma live no Facebook. E Alcio, que avaliação você faz, você que tem acompanhado mais de perto, da administração do prefeito Márcio Cardim nesses 2 anos e 3 meses de mandato? Bom, a avaliação que a gente faz é que tem melhorado, né? Só que
até como o próprio prefeito faz, existe a comparação. Sempre existiu uma comparação de como era antes e de como está hoje. Eu trabalhei na gestão anterior como responsável pelo almoxarifado municipal. Graças a Deus meu trabalho ali dentro foi reconhecido, por isso eu estou aqui hoje como vereador. E eu sei como é que foi a gestão anterior e sei como é que está sendo a gestão atual. A gestão anterior, infelizmente, foi uma gestão ruim. Foi uma gestão que eu avalio extremamente ruim. Tendo em comparação, hoje nós melhoramos, nós avançamos, nós estamos em manutenção aos problemas que já existiam, amenizou-se o problema do asfalto, existe aí um projeto de andamento, a UPA está sendo ali finalizada para funcionar como Centro Integrado de Saúde. Então existem vários avanços, mas só que a gente acredita que poderia ser melhor, as coisas poderiam andar mais, a gestão da prefeitura poderia ser melhor, a parte interna, a organização dos servidores públicos municipais, pois quando se melhora algo que estava péssimo, melhora um pouco, pode ser que ainda esteja ruim, não necessariamente está bom. Então eu gosto sempre de ter senso crítico, eu acredito que poderíamos estar bem, poderíamos estar ótimos, só que ainda estamos numa situação que precisa de mais atenção aos bairros, precisa de mais atenção às comunidades que pedem, fazem pedidos, muitas vezes por nós, e não são atendidos, pedidos básicos, pedidos de limpeza, demarcação de solo, em situações como o Jardim Brasil, o Jardim Adamantina. Então falta esse olhar um pouco mais social, falta uma gestão interna um pouco mais organizada. Percebo que buscou-se primeiro resolver problemas externos para depois organizar a casa. Eu acho que a casa tem que ser organizada primeiro para você construir uma base com seus servidores e depois disso você está atuando na cidade. Então houve melhoras, mas ainda não avalio como boa ou ótima administração. E eu como vereador busco contribuir para isso. Coloquei como meta no início do meu mandato atuar de forma imparcial, nem oposição nem situação. Porque situação aprova tudo e oposição rejeita tudo. Como imparcial para buscar esse equilíbrio. E Alcio, um assunto que me veio agora, e foi recente, a respeito primeiro da audiência pública relacionado ao serviço, prestação de serviço da Energisa. Como que foi? Que avaliação você faz dessa audiência pública? Olha, a audiência pública, ela teve participação de 2 técnicos da Energisa, teve uma participação baixa, infelizmente. A população não esteve presente assim. Aqueles que participaram, fora os vereadores, teve mais 7 ou 6 pessoas que participaram, apresentaram a sua sugestão. Alguns casos eram de problemas gerais, alguns outros com seus problemas particulares da sua residência, individuais, e foram acolhidos. Vamos acompanhar agora qual será o andamento da empresa, com todos esses pedidos. Mas foi um espaço que a população teve para utilizar. Esperamos que nas próximas vezes tenha mais pessoas, tenha mais participação, que a população se motive e acredite que ainda dá para melhorar, porque nessa audiência pública foi baixa, mas nas próximas eu acredito muito que a gente vai conseguir melhorar a participação popular. E também acompanho a nossa entrevista o Carlos Eduardo Pariolo e também o Ricardo Andradina, que é o presidente da Associação de Moradores do Jardim Brasil, e tem inclusive um projeto lá com as crianças, com escolinha de futebol. E ainda falando a respeito de audiência pública, houve também uma audiência que foi convocado o reitor da Unify, o professor Dr. Paulo Sérgio. E a gente percebe, para quem acompanha a Câmara, que vocês têm feito constantes requerimentos de questionamentos a respeito da instituição. Por que desses requerimentos e que avaliação você faz da Unify em si ao longo desses anos? Um próprio motivo que todos acompanharam, que eu já citei aqui, foi a questão da manifestação dos alunos. Um descontentamento dos alunos para com a relação executiva Unify sobre a questão de internato do curso de medicina, que é um curso que está dando um gás enorme para a nossa cidade. Então, esse é um dos exemplos que eu trago para justificar esses requerimentos. Aquela audiência que nós fizemos, convocando o reitor, foi para atestar, os pais participaram, os alunos participaram, quais eram os projetos deles sobre o internato. Agora estou fazendo outro requerimento na sessão de hoje mesmo, quem puder acompanhar a sessão, sobre compras, sobre aquisições. A título de exemplo, peço licença,
compraram 4 celulares de última geração, num valor de R$10 mil no total, e 4 capinhas de celulares de R$200 cada uma, quase dando R$800. Enfim, são coisas como essa, né? Desde coisas maiores como a questão do internato, que pode envolver a aprovação ou não de um curso de medicina, quanto aquisições desnecessárias que são feitas pela instituição. Então, esse tipo de ação requer um acompanhamento nosso. E nós temos que estar acompanhando, é algo que eu me propus e vou continuar até o final. O que aparece, o que me procuram, o que me trazem até a Câmara Municipal, eu não posso me omitir como vereador de estar indo atrás. Muito bem, para finalizar então, que avaliação que você faz, que projeção você faz para a Adamantina ao longo deste ano de 2019? Eu acredito que é um ano que será positivo, né? Como vocês perceberam, eu faço sempre uma postura crítica, porque assim como eu peço para todos vocês, né, que gosto de elogios, mas também critiquem, apontem, né, aquilo que eu preciso melhorar, eu gosto de sugerir, porque a gente melhora com as críticas, né? Então eu vou manter essa minha postura e eu acredito e espero que as coisas melhorem, né? Então a minha projeção é positiva, vibrações positivas para a cidade, acompanhando sempre, sugerindo sempre e buscando estar atendendo aquele que é o maior interessado nisso, que é a população de Adamantina. Estamos aqui como vereador, a administração está aí, é passageira, tudo passa, mas a população fica. Então o interesse dela deve ser, as suas necessidades devem ser respeitadas, mas a minha projeção é positiva e eu vou trabalhar para isso. Muito bem, muito obrigado pela presença. Você acompanhou mais uma edição do programa Entrevista da Semana, transmitido ao vivo pela TV Folha Regional, no site folharegionaladamantina.com.br, e também estivemos em uma live no Facebook, na página do jornal Folha Regional. Esteve aqui ao meu lado hoje o vereador Alcio Roberto Iqueda Júnior, que exerce o seu primeiro mandato na Câmara de Adamantina, e falamos a respeito da atuação dele no Poder Legislativo e também a respeito das suas impressões relacionadas à atuação do Poder Executivo. Lembrando que o Alcio também se utiliza bastante das redes sociais. Quem tiver alguma outra pergunta que não foi feita nessa entrevista pode acessar as redes sociais do vereador Alcio. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. O programa Entrevista da Semana, que tem os apoios da Rede 7 Supermercados e também da Adastel, que é o maior provedor de internet por fibra ótica e via rádio da região. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e nos encontramos em mais uma edição do programa Entrevista da Semana. Lembrando mais uma vez que hoje, a partir das 12 horas, teremos o sorteio das 99 casas populares em construção no município. Muito obrigado e até uma próxima edição.